na revista é a lição 1. Para ser mais exato, o ponto 2 da lição 1. A gente vai falar um pouco hoje sobre oração. Capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Aqui provavelmente foi o mesmo lugar que eles fizeram a última ceia. Provavelmente, o mesmo lugar. O mesmo cenáculo, a casa de alguém. Vocês lembram que a gente estudaram isso, né? A gente estudou isso. Jesus fala para eles, para dois deles na realidade, né? Vai na cidade, quando você chegar lá vai ter um rapaz carregando um jarro d'água. Para aquela época era estranho, a gente aprendeu isso, né? Sem querer ser machista, mas quem faziam isso eram as mulheres. E um rapaz fazendo isso aqui a pleno dia, eles entenderam, falaram, peraí, carrega água, mulher. Mas vamos lá, Jesus está mandando. E a casa que eles entraram, vocês entram atrás. E quando chegar lá, fala para o dono da casa, o mestre mandou fazer a ceia aqui. E ele já está sabendo o que está acontecendo. Então provavelmente esse lugar é o mesmo lugar que eles fizeram a última ceia. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Esse Judas aqui é outro, viu? Tinha dois Judas no colégio apostólico aqui. Então um se mata, né? E ele faz questão de dizer, ó, Judas, filho de Tiago, para não confundir com Iscariotes. E na verdade Iscariotes porque era a cidade de Quiriote. Aí faz uma junção, aí um trocadilho de palavras, chama Judas Iscariotes, né? É como falar, o Flávio lá de Montemor. Era mais ou menos aqui, para a pessoa identificar, tá? Versículo 14. Todos eles perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma coisa interessante aqui, né? Você vai lembrar que os irmãos de Jesus não acreditavam nele como Messias quando ele ainda estava vivo. Precisou morrer e ressuscitar para eles acreditar no irmão. Capítulo 7, se eu não me engano, do Evangelho de João fala isso. Estava tendo uma festa lá em Jerusalém e os irmãos ainda tiram sarro dele ainda. Falam, ó, já que você faz tudo isso que você faz, que você é bom nisso aí que você faz, né? Parece que é um sarrinho por trás dessas palavras, né? Já que você é bom nisso aí que você faz, por que você não vai lá para Jerusalém e se mostra para o pessoal o que está acontecendo? E aí no final desse versículo diz assim, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Mas parece que depois que Jesus morre e ressuscita, os irmãos começam a acreditar nele. E Paulo vai dizer isso. Lá em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 15. Ele vai dizer, olha, eu sou como um nascido fora do tempo, ou como um aborto, porque nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas a graça de Deus se revelou em mim. Porque se revelou à multidão, se revelou depois aos 40, se revelou a Tiago, irmão do Senhor. Aí cita Tiago, porque Jesus também tinha um irmão que chamava Tiago, irmão que viveu na mesma casa. E por último se revelou a mim. Então aqui, ó, os irmãos estão presentes. Os irmãos agora não estão mais fora do ministério. Mas o foco aqui, nesse ponto 2 aqui da revista, é a oração. Isso é só para vocês entenderem o que está acontecendo. Jesus ressuscita, Jesus passa 40 dias conversando com eles, 40 dias conversando com eles, e aí eles vão para esse monte chamado Monte das Oliveiras. Ali ele tem umas últimas recomendações, e nessas últimas recomendações ele diz,
Primeiro, não se ausente de Jerusalém. E depois que eles estão olhando para Jesus e para o céu, aparecem dois varões de roupa branca. A gente não sabe se é anjo, se eram dois homens mesmos, sem ser anjo. Eu creio que seja anjo, mas não fala, a Bíblia não fala. E fica dizendo para eles: olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer do mesmo modo. Então Jesus manda eles para Jerusalém porque tem uma promessa. E qual é essa promessa? Alguém lembra? Descida do... E qual que é a outra promessa que a senhora falou? Voltar. Aqui tem duas promessas. Primeiro, a descida do Espírito Santo. Vão ser cheios do Espírito Santo, porque tem uma grande obra para se fazer. Não dá para fazer na vontade da carne. Achei legal a aplicação do pastor domingo passado, que ele falou que eu até que, né, quem estava na aula aqui passado entendeu isso. Até que, né, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Primeiro tem que ser cheio do Espírito Santo, para depois fazer a obra de Deus. Cheguei em casa e comentei com a minha esposa, eu deveria ter ouvido isso há uns 30 anos atrás. Eu tinha evitado tanta burrice na minha vida, mas tudo bem, né? Tem coisa que pega a gente de cheio, né? Até que, primeiro você precisa ser cheio de Deus, para depois fazer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus na carne, do homem natural, do homem carnal, tem que ser cheio de Deus. Então, até que vocês sejam cheios do Espírito, fiquem quietinhos lá, orando, e esperem, até que depois de 10 dias, desses 40 que já tinha passado, desce o Espírito Santo e enche a vida deles. E eles estavam orando. E é interessante que Jesus não falou para eles assim, o texto pelo menos aqui não diz, né? Ó, volta para aquele lugar lá que a gente fez a última ceia, e quando chegar lá, fica orando 24 horas. O texto fala isso? Então como é que eles sabiam que tinham que ficar lá o tempo todo orando? Como é que eles sabiam que eles tinham que estar unidos? E em oração, não era batendo papo, jogando conversa fora, falando da vida dos outros, falando do Corinthians. Ai fora, Corinthians. Falando se o Palmeiras tem mundial, não tem. Conversa não era essa. Conversa era oração. Vamos falar de oração, vamos orar, vamos falar com Deus. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles viram no Mestre essa vida de oração. E quando a gente anda com alguém, a influência desse alguém nessa nossa vida, ou é para o bem ou é para o mal. Eles tiveram um exemplo. Eles tiveram um pai que mostrou para eles tudo como tem que ser a vida com Deus. Então a gente volta, vai esperar a descida do Espírito Santo, só que a gente não pode ficar aqui à toa. Vamos buscar Deus. Vamos ser cheios de Deus. E o livro de Atos, irmãos, poderia também ser chamado livro da oração. Porque é a oração o tempo todo na igreja. A igreja em tempo todo está em oração. Como nós precisamos aprender isso com o livro de Atos? E eu anotei alguns versículos aqui, antes da gente entrar na revista aqui. Eu faço igual o pastor Antônio, eu também não me pauto muito pela revista não. Algumas coisas eu pego, outras coisas eu caminho. E aí eu queria que você lesse comigo. Por exemplo, Atos 2,42. Abra aí comigo. Atos 2,42. Fátima.